Se eu te mostrasse uma forma de receber dinheiro todos os meses sem precisar comprar um imóvel, você acreditaria? Porque enquanto a maioria das pessoas trabalha todos os dias, existe um grupo que recebe renda até quando está dormindo. E não, eles não são milionários. Eles só aprenderam uma coisa que ninguém te ensina: como analisar ativos que geram renda. E hoje eu vou te ensinar exatamente isso. Se você assistir até o final, você vai entender como investidores de verdade analisam fundos imobiliários. E talvez esse seja o começo da sua liberdade financeira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro, sou criador do canal Taxista Investidor e aqui eu te ensino a investir de forma simples, fácil e sem complicação. Fundo imobiliário é renda. É você colocando o seu dinheiro para trabalhar e sendo pago por isso. Simples assim. Mas agora vem um ponto importante. Ganhar dinheiro com FIIs não depende de sorte, depende de análise. E é aqui que a maioria das pessoas erram. Elas compram fundo imobiliário olhando só o rendimento e acabam comprando problema achando que compraram oportunidade. Esse aqui é o indicador mais famoso e também o mais perigoso quando você não entende ele. Vamos entender o que é o dividendo yield. Galera, o dividendo yield ele mostra quanto o fundo te paga em relação ao preço da cota. Vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que um fundo custa R$ 100 e paga R$ 1 por mês. Isso dá aproximadamente 1% ao mês. Mas aqui está o grande erro. Muita gente vê um dividendo alto e pensa: nossa, esse fundo paga muito, vou comprar. E é exatamente aqui que o prejuízo começa. O que você precisa entender é que dividendo alto pode significar três coisas. Primeiro, fundo realmente bom, que é raro. Segundo, algo pontual, que é não recorrente. Terceiro, algum problema escondido. Um dividendo yield alto não é presente, pode ser um aviso disfarçado de oportunidade. Imagine um fundo que sempre pagou 50 centavos, mas vendeu um imóvel e distribuiu R$ 2 naquele mês. Ou seja, o dividendo yield explode, mas aquilo não vai se repetir. Agora vamos analisar um fundo imobiliário corretamente. Primeiro, olhe o histórico de dividendos. Segundo, veja se é consistente. Terceiro, leia os relatórios. Uma renda boa, galera, é renda previsível. Agora preste atenção nisso. Fundos imobiliários vivem de aluguel. Se não tem aluguel, não tem renda. E é aqui que entra a vacância. Mas o que é vacância? Vacância é igual imóveis vazios. Existem dois tipos de vacância, a vacância física e a vacância financeira. A física é espaço vazio, a financeira é impacto no dinheiro. Um fundo pode ter poucos imóveis vazios, mas se esses imóveis são os mais valiosos, o impacto é enorme. Vacância não aparece no extrato, mas aparece direto no seu bolso. Agora, como analisar a vacância? Dê uma olhada para ver se a vacância está aumentando, ou então se está diminuindo. E também veja se o fundo consegue alugar rápido. Uma vacância alta é mais dificuldade de locação e é igual a um sinal de alerta. Agora vamos falar um pouco sobre o PVP. Esse aqui é o queridinho de quem gosta de promoção, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos entender como que funciona o PVP. Galera, o PVP é igual o preço da cota sobre o valor patrimonial. Vamos supor que um fundo imobiliário está com PVP de 1, exatamente de 1. Isso quer dizer que ele está com preço justo. Se estiver abaixo de 1, isso quer dizer que o fundo está descontado. E se estiver acima de 1, isso quer dizer que está caro. O erro mais comum é achar que abaixo de 1 é sempre bom, mas às vezes não é. Se o fundo está barato, faça uma pergunta importante: por que esse fundo está barato? O mercado raramente erra o preço, mas quase sempre precifica o risco. Agora entenda como usar de verdade esse indicador. Primeiro, você compara fundos do mesmo setor. Segundo, veja a qualidade dos imóveis. Terceiro, analisa a gestão. Desconto bom é aquele que tem fundamento. Agora vamos falar de um indicador que muita gente ignora, mas que pode te prender em um investimento ruim. Estou falando da liquidez, galera. Mas o que é liquidez? A liquidez, galera, é a facilidade de comprar e vender cotas. Se pouca gente negocia aquele fundo, você pode ter dificuldade para sair. Entrar é fácil, difícil é sair quando ninguém quer comprar. Agora, como você pode analisar? Primeiro, veja o volume diário de negociação. Segundo, dê uma olhada na quantidade de investidores, que para alguns é um dos mais ignorados. Vamos entender o tempo de contrato de aluguel. Existe o tipo de contrato mais curto. Esse tem mais risco. E também tem o tipo de contrato a longo prazo. Esse tem mais previsibilidade. E também tem uma diferença muito importante. O contrato típico, ele pode ser negociado. Já o contrato atípico é mais rígido, mas também é mais seguro. Renda previsível não vem do acaso, vem de contratos bem estruturados. Agora, que tal a gente falar um pouco da gestão? Um indicador invisível. Esse aqui não aparece em números,
mas pode definir seu resultado. Agora, como analisar uma gestão? Primeiro, analise a transparência. Segundo, o seu histórico. Terceiro, suas decisões tomadas. Um fundo ruim com a boa gestão vai melhorar muito, mas um fundo bom com a gestão ruim vai piorar bastante. Agora junta tudo isso e analisa. Investir em FIIs não é olhar apenas um número, é entender o negócio. Antes de você investir em um fundo imobiliário, analisa 5 coisas. Primeiro, se o fundo gera renda consistente. Segundo, se o dividendo yield é sustentável. Terceiro, se a vacância está controlada. Quarto, se o preço faz sentido. E quinto, se a gestão é confiável. Talvez você esteja começando hoje, talvez com pouco, talvez até com medo. Mas todo investidor que hoje vive de renda, um dia começou exatamente assim, com dúvida, com insegurança, mas com uma decisão. O seu futuro financeiro não depende do quanto você ganha, depende do que você faz com o que você ganha. Então, se esse vídeo abriu sua mente, se você aprendeu algo novo, se inscreva no canal Taxista Investidor, porque aqui eu te ensino a investir de forma simples, fácil e sem complicação.